Eu quero, irmãos, refletir com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: houve fé em Jericó. Porque é isso que esse texto nos ensina. Acabamos de ler esse relato maravilhoso. Vou citar e trazer de volta alguns dos versículos que nós lemos aqui nessa palavra. Mas o que nós vemos ali, na verdade, foi uma aliança que aconteceu com aqueles dois espias que representavam a presença de Deus em Jericó. Eles foram para espiar a terra. Começa o texto dizendo isso, que Josué, que era o grande líder, Josué então escolheu dois homens e os enviaram secretamente. Ninguém sabia o que eles foram fazer em Jericó. Eles foram para espiar. Porque Josué teria que levar o povo para a terra prometida. E para chegar na terra prometida, Josué teria que passar por Jericó. Mas Jericó era, na verdade, uma cidade extraordinária, muito bem amparada, muito bem murada. As muralhas eram imensas, 4, 5 metros de largura. Casas eram feitas em cima das muralhas. A casa de Raabe foi construída em cima das muralhas. Você lembra que quando esses espias tiveram que sair escondidos, ela abriu a porta do quarto onde eles estavam, e numa corda eles desceram para fora da cidade e foram para o monte se esconder, para que não fossem mortos pelo rei de Jericó. Josué teria que chegar lá. Então, irmãos e irmãs, prestem atenção. Josué recebeu uma tarefa difícil, mas não impossível. Porque Deus já havia dito, Deus já havia falado, Deus já havia dado uma promessa de posse em direção à terra que era do povo de Deus. E quando nós lemos o capítulo 1, lá o capítulo 1 fala que Moisés morreu e agora Deus chama Josué, e Deus faz uma grande promessa na vida de Josué, e o capítulo inteiro, o primeiro capítulo de Josué, esse diálogo de Deus com Josué, dizendo: olha Josué, eu fui com Moisés, Josué, você seja um homem forte, eu vou estar com você também, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, seja forte, Josué. E aqui um texto maravilhoso, e mostra uma grande promessa, conforme está no capítulo 1, versículo 3 e 5. O que está aí no capítulo 1, versículos 3 e 5? Você pode ler comigo? Diz lá: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a quem? A Moisés. Desde, lê comigo, o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. De lá, toda a terra dos heteus, até o grande mar. Para o poente do sol será o quê? O vosso limite. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Irmãos, hoje nós, especialmente os líderes de células que aqui estão, e aqui estão muitos. Amanhã à noite nós temos o Tadel aqui, às 7h30, 19h30, com os nossos líderes, com os nossos supervisores, pastores e os lares hospedeiros, alguns deles. Quando nós falamos, na verdade, dos nossos sonhos para essa cidade. Nós pensamos na população. Quando nós olhamos a cidade à minha direita, ninguém imagina o que está acontecendo dentro desses apartamentos dessa cidade. O que nós vemos nos jornais: morte, suicídio, droga, roubo, assassinato. As coisas mais terríveis que destroem o ser humano. Onde está a esperança? A esperança não é a polícia. A esperança não é a estrutura da cidade. Só há uma esperança. E essa esperança chama-se Jesus Cristo. E Ele nos chama para esse grande desafio. Então nós estamos iniciando essa jornada de fé. Uma aliança com Deus. Uma aliança de milagres. O que é uma aliança? O que é uma aliança? O que nós estamos propondo a fazer? Então, nós sabemos que a aliança é um compromisso sério entre duas partes. E o que esse compromisso quer dizer? Esse compromisso vai visar o quê? Um propósito comum.
Quando nós olhamos para o texto, quando pensamos e lemos o que diz o texto, nós vimos uma aliança entre os dois espias, representando Deus. Ali eles foram para espiar a terra, para que Josué viesse com o seu exército e trazer o povo para entrar na terra prometida. Do lado tem Deus. Deus, Ele está mais do que nunca desejoso em salvar o povo da cidade de Londrina. Você ganha isso? Diga amém. Mas nós somos a outra parte desta aliança. Ele quer nos usar. Ele disse, Jesus disse, se nós nos calarmos, as pedras iriam clamar. Não podemos nos calar. É hora de nos colocarmos como colocou Isaías, quando ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando duas pessoas, então, elas assumem uma aliança, elas se obrigam a cumprir determinadas exigências para alcançar um resultado desejado. Nosso caso, Deus nos capacitou, Ele derramou o seu Espírito, Ele deixou o Espírito Santo em nós, dentro de nós, sobre a igreja na terra, e agora Ele espera de cada um de nós ser um canal precioso, extraordinário nas mãos dele, em direção ao grande objetivo de alcançar aqueles que são chamados pelo Senhor. Irmãos e irmãs, a Bíblia não apresenta Raabe como uma pessoa qualquer. A Bíblia nos mostra Raabe associada com Sara, a esposa de Abraão. Associada com Abraão. Essa mulher que era meretriz. E na verdade os scholars, alguns tentam dar uma explicação como que uma prostituta é usada por Deus. E aqui é uma grande lição de que Deus usa as pessoas insignificantes, pessoas improváveis. Somos todos nós aqui improváveis. E Ele usa, especialmente quando essas pessoas se colocam inteiramente nas mãos de Deus, para que o projeto dele seja realizado. Porque quando diz o texto, especialmente, Tiago capítulo 2, os versículos 21 a 26, o que nós encontramos nesse texto? Nós não apenas ali vemos a Bíblia associando Raabe com Sara, mas também com Abraão. Tiago usa tanto Abraão como Raabe para ilustrar um fato extraordinário, de que a verdadeira fé salvadora, essa fé que transforma a nossa vida, sempre é determinado por meio de ações e por meio de boas obras. Não estou dizendo que boas obras salvam ninguém. Nós não cremos nisso. Quem crê nisso são os espíritas, são os católicos. Nós cremos que nós somos salvos pela fé, mas uma fé acompanhada pelas boas obras. Não para alcançar o céu, porque é de graça Jesus já nos deu. Ora há pouco nós celebramos aqui a Santa Ceia. A Santa Ceia nos mostra a nossa entrada em comunhão plena com Deus. Mas o texto que vamos ler agora mostra que uma fé sem obra é morta. Eu quero voltar lá ao texto, por favor, de Tiago, capítulo 2. Leia comigo. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Irmãos e irmãs, não tem nada mais vazio no cristianismo do que uma vida de religião. A religiosidade, ela é fútil. A religiosidade não produz nada. Porque a fé sem obras, a fé é morta. Quando é que a fé é morta
na vida dos cristãos? Quando o cristão simplesmente é um espectador do reino de Deus. Quem é o espectador? Aquela pessoa que é domingueira, aquela pessoa que vai aos domingos, aquela pessoa que vai assistir um culto. A fé requer de nós ação, crer, confiança em Deus, a certeza do cuidado tremendo de Deus sobre a nossa própria vida. E o que é que marcou a vida dessa mulher? Essa mulher era uma mulher ímpia, cananeia. Ela não era uma judia, ela era uma gentia. Ela não conhecia, na verdade, as alianças de Deus com o seu povo. Ela não lia isso, ela não foi ensinada a isso. Mas essa mulher, e a Bíblia cita, e veja só, Raabe não foi qualquer mulher. Diz que Raabe foi mãe de Boaz, Boaz foi bisavô de Davi, de Davi veio Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Veja os ancestrais de Jesus Cristo, de onde veio José, de onde veio toda a linhagem. Raabe foi uma mulher que entendeu o que era fé. E traz uma grande lição para você e para mim. Quais as lições que aprendemos então no texto desta noite? Primeira lição: Raabe conhecia o poder de Deus. Como ela conhecia o poder de Deus? Ela não ia numa escola dominical, ela não frequentava uma igreja, ela não tinha célula na casa dela, ela não tinha alguém que pudesse ensinar. Mas os versículos 9 e 11 vão trazer, na verdade, o segredo, como que Raabe veio a conhecer sobre o poder de Deus. Agora presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Se Deus usou uma prostituta como Raabe, Ele pode nos usar também. E Ele quer nos usar. E se você que está aqui, meu irmão, minha irmã, e nós que estamos engajados, nós estamos em missão. Nós trabalhamos para ter o sustento nosso, mas a nossa profissão não é a razão maior da nossa vida. Deus nos deu essa profissão para pagar o aparelho do dente dos nossos filhos. Deus nos deu essa profissão para pagar a nossa moradia. Deus nos deu essa profissão para nós termos sustentos. Deus nos deu essa profissão para ter uma vida aqui equilibrada. Mas a razão nossa maior não é a nossa profissão. Lá onde nós estamos, para Deus, temos que ser verdadeiros missionários. Fazer a nossa fé estar em ação. Fazer a nossa fé produzir algo abençoador e salvador, à semelhança dessa mulher. Olha o que diz os versículos 9 a 11. Diz assim o versículo 9, ela diz assim: bem sei, disse ela, que o Senhor vos deu esta terra. Ela estava lá em Jericó. O povo de Israel, através de Josué, teria que atravessar Jericó. Jericó não era uma parada dura. E que o pavor que infundisse caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estamos apavorados, desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor, esse Senhor de vocês, foi aquele Senhor que secou as águas do Mar Vermelho. Quando Deus disse para Moisés: lança a vara, Moisés. E Moisés lançou as varas. E as águas se partiram. Então ela está dando testemunho do que Deus fez através de Moisés, do povo de Deus. Secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também que fizesse os dois reis, que fizesse com os dois reis dos amorreus, Seom e Og. Seom era rei dos amorreus e Og era rei de Bazã. Povos que estavam ali logo para chegar aonde eles chegaram. E diz o versículo 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração. Irmãos, foi um abatimento no coração daquele povo que morava em Jericó. Ela era uma moradora antiga de Jericó. Ela sabia. O rei de Jericó, na verdade, reunia com as pessoas e dizia: olha, nós estamos sendo ameaçados. Está vindo aí um povo forte.
Vem um líder forte, guiado por um Deus poderoso, e nós vamos conseguir vencer este povo. Por isso que quando souberam que os espias estavam em Jericó, o rei ficou alarmado e já mandou um recado para Raabe: você precisa, na verdade, entregar esses espias para nós, porque eles estão aqui, vindo por parte de um Deus que é poderoso, e nós não temos nenhuma forma de escaparmos. Veja só o relato do coração dessa mulher. E em ninguém de nós, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. E diz, olha, o que ela diz? Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos céus e embaixo na terra. Você pode dizer aleluia. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus de Josué, e esse, irmãos, é o nosso Deus. Meus irmãos, eu estou, na verdade, numa expectativa dessas 7 semanas de maneira extraordinária. Eu estou vendo gente nova chegando nas células. Na hora da cadeira do milagre, Deus libertando pessoas. Demônios sendo, na verdade, eliminados daquelas pessoas. E você se prepara, meu irmão, para ter autoridade, colocar a mão na cabeça endemoniada e eu dar autoridade sobre essas pessoas. Nós vamos fazer algo novo, coisa que nós nunca vimos antes, nunca experimentamos e nem imaginamos, porque Deus está à nossa frente. E Ele pode, e não há outro além dEle, que pode fazer o que promete a sua palavra. Coisa grande Deus quer fazer. Irmãos, embora essa mulher conhecesse, não conhecesse o Deus de Israel, ela havia ouvido sobre o Deus de Israel. Ela havia falado das maravilhas que ele havia feito. E ela sabia, na verdade, o que poderia acontecer na sua cidade, na cidade de Jericó. Isso revela, meus irmãos, que o mais importante sobre Raabe foi a fé dela. É a fé. O mais importante da nossa vida é a fé, não é a nossa religião. A religião não muda a vida de ninguém. O inferno está cheio de religiosos, de todo tipo de religião. Mas é a nossa fé. Confiança em Deus. Capítulo 6 de Josué vai descrever o processo, irmãos, que eles usaram para fazer aquela caminhada profética em torno de Jericó. Aqui essa mulher revela uma fé chamada, eu chamo a fé de uma fé corajosa. Ela teve uma atitude corajosa, ela poderia morrer, ela poderia ser assassinada, ela poderia ter passado momentos difíceis da vida dela, mas ela teve uma fé corajosa. Há um ato da graça divina de Deus. Aqui a providência de Deus se instalou. E Deus que pode todas as coisas foi dirigindo a vida desta mulher. E o povo de Israel pôde avançar. Então, a primeira verdade, nós guardamos hoje à noite, como vamos avançar essa semana, é que precisamos ter essa fé corajosa para experimentarmos o impossível. Segundo lugar, meus irmãos e minhas irmãs, é que Raabe reconheceu que os espias, eles foram enviados de Deus para abençoá-la e toda a sua casa. Ela estava apavorada como os demais. Ela também estava com medo da chegada de Josué e do povo de Israel, porque todos eles sabiam. A qualquer momento, essa história que o jornal de Jericó anunciava toda manhã, quando eles pegavam o jornal logo cedo, estava escrito, a qualquer momento, manchete da segunda, da terça e da quarta, a qualquer momento os israelitas virão, tomarão posse da nossa cidade e nós morreremos. Você imagina viver num clima desse? Raabe reconheceu que os espias foram agentes de Deus, foram enviados de Deus para abençoá-la, ela e a sua casa. Naquela época a casa envolvia escravos, envolvia muita gente, não era a família que nós temos hoje, havia aqueles que serviam, aqueles que trabalhavam, era muita gente. E olha o que diz os versículos 12 e 13. Agora, pois, versículo 12, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai.
e que me dareis um sinal certo. Versículo 13. De que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem. E de que livrareis a nossa vida da morte. Irmãos, aqui está o exemplo de uma fé consciente. Não só essa mulher estava num processo de uma aliança com os espias enviados por Deus através de Josué. Ela teve uma fé corajosa, mas ela teve uma fé consciente. Ela sabia da realidade. E ela toma uma atitude muito consciente do que iria acontecer ali para frente. E ela se abre para novas oportunidades na sua própria vida. Raabe não estava preocupada apenas com o seu bem-estar. Raabe, ela inclui o seu pai, ela inclui a sua mãe, ela inclui os seus irmãos, ela inclui os seus servos, ela inclui as pessoas que estavam ao seu próprio redor. É quando alguém não pensa somente em si, mas pensa nos outros. Irmãos, nós estamos muito bem acomodados aqui como igreja. Ar-condicionado, espaço grande, estacionamento, banheiros sempre limpos e perfumados. Gente bonita, olha para a pessoa do seu lado, gente bonita. Está muito bom assim. Mas irmãos e irmãs, Deus está olhando para os que estão lá fora, pelos outros. Esta igreja não é para nós, para os de fora. As pessoas mais importantes aqui hoje à noite é você que veio pela primeira vez. São vocês que vieram aqui hoje à noite. Nós já conhecemos quem Deus é, mas Deus quer que outros conheçam quem Ele é. Essa é a atitude de Raabe. Essa mulher, olha o que diz aí, olha o que o texto diz. E ela diz agora, eu quero garantir a proteção dessas pessoas. Eu usei de misericórdia com vocês. E Deus está dizendo isso para nós. Filhos e filhas, eu tenho usado de misericórdia por vocês. Tenho guardado, protegido vocês. Tenho prosperado vocês. Olha a sua família. Olha de onde você veio. Pensa como era a sua história. Conta a história do seu pai, a história do seu avô. Como que você conseguiu estudar? Estou cansado de ouvir história de pessoas de sucesso aqui na igreja que diz, eu estudei, eu era pobre, foi com dificuldade, cheguei aqui pela bondade de Deus. É tudo difícil no passado, mas Deus cuidou de nós. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, Ele dá tudo, Ele dá um povo, uma igreja, Ele nos dá visão. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus pode, e por causa dessa fé consciente, esta mulher, então, quero que seja feita conosco uma aliança. Eu usei de misericórdia, vocês vão tomar posse dessa terra, dessa cidade. O rei achava que não, porque é uma cidade bem guardada, havia bastante água lá, tinha bastante mantimento, eles guardavam mantimento, eles estavam tranquilos por um tempo. Ele achava que o povo ia desistir. Mas esta mulher diz, o Senhor Deus poderoso, o Senhor dos céus, o Senhor da terra, aquele que abre o mar, aquele que faz milagres, nós sabemos que esse Deus pode todas as coisas. Eu quero fazer uma aliança com vocês. Quando nós começamos a ver a história de homens que Deus usou, por exemplo, quando nós estudamos a história dos apóstolos, história, por exemplo, de André. André, ele encontrou com Jesus Cristo. Ficou empolgado com Cristo. Ele correu, chamou o seu irmão Simão. Falou, Simão, venha comigo. Venha encontrar, venha ver o Messias, aquele que conhece todas as coisas. A fé consciente é aquela fé que compartilha. É aquela fé que divide. Aquela fé que abre a casa. Aquela fé que fala. Lembra do leproso? Dos 10 leprosos, experiência de Jesus com os leprosos, com os doentes. Na vida de tantas pessoas, quando Jesus fazia o milagre, o que Jesus mandava?
Eles queriam seguir Jesus e falavam, não, vocês vão para casa, vão para casa de vocês. Vocês vão contar lá para a sua família, para os seus amigos, na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade. Você vai contar o que aconteceu com você. Você vai testemunhar do seu poder, do poder de Deus na sua vida, do milagre de Deus na sua vida. Sabe, meus amados irmãos, esta é a fé consciente. E quando o Provérbios capítulo 11, versículo 30 fala, esse texto, através do grande sábio Salomão, ele diz, o fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Rabi não pensou só nela, pensou em outras pessoas. Nós não podemos pensar só em nós. Nós estamos bem, nada nos falta. Olha nessa época de crise que o mundo fala, olha a abundância, que é milagre. 13 toneladas de comida para pessoas pobres. Tem gente que foi na sua despensa e trouxe o que tinha e deu aqui o seu quilo do amor. Esse é a fé consciente. Quando eu abro a minha casa, quando eu convido pessoas, quando eu recebo com amor essas pessoas, eu estou, na verdade, expressando minha confiança de maneira consciente. É preciso crer, irmãos, esse é o tempo de Deus na nossa vida. Irmãos e irmãs, esse é o tempo de Deus na nossa vida. Deus quer fazer algo tremendo na vida de cada um de nós. Não basta sermos salvos, nós precisamos levar outros a experimentar o poder de Deus da salvação. Amém? Então fui pensando não só nela, mas nos outros, que ela fez uma aliança. E em terceiro lugar, e para nós caminhar para o encerramento, essa mulher, que era improvável aos olhos humanos. Se ela estivesse no meio de alguma igreja radical, legalista, ela seria excomungada da igreja. Ela seria levada perante o tribunal chamado conselho, e eles iam acabar com ela. Esta mulher improvável, ela entendeu quem Deus era. Certamente ela mudou de vida. Porque quem conhece Deus não continua com o mesmo tipo de vida. Quem conhece Deus muda os seus conceitos, muda a sua forma de imaginar e de viver. Mas há uma terceira verdade, nos versículos 19 a 20, que essa mulher ela fez uma aliança e permaneceu firme nessa aliança. Que é uma atitude de gente séria, pessoas realmente comprometidas. E os versículos 19 a 21 nos diz o seguinte: diante da aliança, eu usei de misericórdia para com vocês. Quando vocês entrarem, porque vocês vão entrar, esse Deus vai quebrar esses muros. Ela sabia, pela fé. Ela não sabia como, mas ela sabia. Ela disse, vocês vão ter misericórdia de mim, da minha casa, dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus servos, das pessoas que fazem parte dessa grande família, dos outros. Versículo 19. Diz o seguinte: qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Porque disseram, vocês vão deixar o fio de escarlata nessa aliança, de fora vamos ver. Ninguém vai tocar na casa de vocês, ninguém vai tocar na vida de vocês. Leva todo mundo para dentro de casa. Se todo mundo for para dentro da sua casa, não vai acontecer nada. Deus vai os proteger. Então diz o versículo 19, qualquer que sair para fora da porta, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, porque todos serão mortos, exterminados aqui. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Irmãos, esse Deus é poderoso.
Essa aliança é tremenda. Versículo de número 20. Também, se tu denunciares essa nossa missão para o rei, seremos obrigados ao juramento que nos fizesse jurar. E ela disse, é isso que ela queria. É que está segura. Ela sabia que esse Deus dos céus poderia lhe dar segurança segundo as vossas palavras. Assim seja. Então os despediu e eles foram. E ela atou o cordão de escarlata àquela janela. Irmãos, que linda história dessa mulher. Raabe não apenas creu, mas ela se comprometeu a fazer a parte que ela teria que fazer. Ela teria que realizar aquilo que era a sua função e a sua responsabilidade. Veja só, mesmo correndo riscos, essa mulher estava, na verdade, sendo vigiada. Eles sabiam, o rei e os seus súditos sabiam que os espias chegaram, ficaram na sua casa, foram lá, mas ela os escondeu no eirado e, na verdade, colocou sobre eles um tipo de cereal que crescia naquela época, estava sobre eles, talos, fibras, para protegê-los. Segundo esse texto, essa mulher, ela correu risco, conforme diz o texto. Não só para proteger a vida dos espias, mas para proteger a sua própria vida. E ela creu nessa aliança firmada entre eles. Porque o dia, capítulo 6, que o povo chegou e Josué disse, nós vamos deixar Deus fazer esse milagre. Nós vamos rodear essa cidade 7 vezes. Por 6 dias uma volta e no 7º dia 7 voltas. E os sacerdotes vão dar ordem, tocai as trombetas. Irmãos, eu nunca soube que som de trombeta destrói muralhas. E os engenheiros civis que a questão, você não precisa gastar dinheiro mais, meu irmão, pagando esses tratores grandes para quebrar a muralha e desmanchando coisa. Coloca o povo para tocar a trombeta depois das 7 voltas. Porque nesse caso as muralhas caíram. Aqui está o exemplo de uma mulher que fez uma aliança com Deus e permaneceu nela. Josué entrou naquela cidade. As trombetas tocaram. As muralhas caíram. E o povo entrou para a terra prometida. Por quê? Porque houve fé em Jericó. Irmãos, nós estamos diante de um tempo precioso. Essa semana, essas próximas semanas, nós vamos experimentar coisas maravilhosas na nossa vida. É tempo de deixarmos Deus agir na nossa vida, no nosso coração. Deus quer te usar. E a minha oração, o meu desejo é que haja fé em Londrina. Que haja fé neste lugar. Que haja fé no nosso coração. Que cada um de nós que aqui está possa se dispor para fazer e experimentar o sobrenatural de Deus. Nesse tempo de colheita. É tarefa fácil? Não. Mas ela não é impossível. Ele quer usar a sua vida